Não saia deste vídeo, porque o que eu vou te contar agora é um segredo que quase ninguém mais conta. Um código antigo, escondido nas entrelinhas da sabedoria judaica, que manteve um velho sábio próspero, mesmo quando perdeu tudo. Não é uma parábola distante. Não é uma promessa vazia. É uma verdade testada pelo tempo, ignorada pela pressa do mundo moderno. Muitos acreditam que riqueza é o quanto se acumula. Mas os sábios antigos ensinavam: riqueza é o quanto nada te falta, mesmo quando tudo se vai. Eu sou alguém que passou anos estudando o modo como esses homens viam o dinheiro, o tempo e o silêncio. Homens que não mediam poder por posses, mas por paz, que acreditavam que cada palavra é uma semente, e que quem fala sem cuidar da própria boca, cava a própria escassez. Hoje, quero te revelar os 5 segredos judaicos que aprendi com um desses homens. Segredos que explicam por que alguns nunca empobrecem, mesmo quando o mundo ao redor desaba. E no final deste vídeo, vou te contar o segredo dentro do segredo. Aquele que transforma o silêncio em ouro e a perda em libertação. Mas antes de tudo, deixa eu te contar como aprendi isso da forma mais difícil. Havia uma época em que eu acreditava que o sucesso era uma corrida, que o mundo pertencia a quem gritava mais alto, a quem mostrava mais, a quem sempre tinha algo novo para dizer. Eu falava, muito. Falava dos meus planos antes de começá-los. Falava dos meus sonhos antes de entendê-los. E cada vez que eu abria a boca, era como se uma parte da minha força escapasse. O velho sábio percebeu isso. Ele não disse nada, apenas me olhou com olhos calmos. Olhos que já tinham visto o nascer e o morrer de impérios. E disse: nem tudo que mora no coração deve sair pela boca. Eu não entendi. Achei bonito, mas não entendi. Até que veio o tempo das perdas. Tudo que eu tinha planejado, construído, projetado, se desfez diante de mim. Foi quando eu percebi o que ele queria dizer. Porque as palavras que eu lançava sem consciência voltavam vazias, e o silêncio que eu evitava era o que me faltava para ouvir a resposta que já estava dentro de mim. Naquele momento, ele me contou algo que nunca esqueci. O ouro e o silêncio têm o mesmo inimigo: o barulho. E foi assim que começou minha jornada para entender o verdadeiro significado de prosperidade. A partir daquele dia, eu deixei de buscar fórmulas rápidas. Comecei a estudar os antigos textos, o Talmud, a Cabalá, os provérbios rabínicos, e percebi que a riqueza não é um destino, é uma consequência. A consequência de viver em alinhamento com leis invisíveis. Leis que não mudam com o tempo, porque são escritas dentro da alma humana. E hoje, eu quero te guiar por esse mesmo caminho. Nos próximos minutos, você vai entender como um velho sábio conseguiu nunca ficar pobre, mesmo depois de perder tudo. E quando chegar ao final, talvez perceba que o verdadeiro segredo nunca foi sobre dinheiro, mas sobre o que você faz quando o dinheiro acaba. Agora, deixa eu te contar quem era esse homem. O homem que me ensinou que o silêncio pode ser a voz mais próspera do mundo. Eu o conheci em Jerusalém. Era fim de tarde. O sol descia atrás das colinas e a cidade parecia respirar história. Ele estava sentado em frente a um pequeno pátio, debaixo de uma oliveira torta, observando o movimento das pessoas. O manto que usava era simples, mas os olhos tinham o brilho de quem já tinha visto tudo e escolhido o que vale a pena guardar. Eu me aproximei. Ele não falou shalom, apenas olhou para mim e disse: você fala demais. Eu sorri, meio sem graça. Como assim? Perguntei. Ele respondeu: toda vez que fala, perde uma parte do que ainda não nasceu. Naquele instante, o silêncio entre nós ficou mais pesado do que qualquer palavra. Eu senti vergonha. Não porque ele me repreendia, mas porque parecia me conhecer melhor do que eu mesmo. Ele então se levantou com dificuldade, caminhou alguns passos e apontou para o chão. Veja esta oliveira. Ela demora anos para dar fruto. Se alguém cavar a terra todos os dias para ver se as raízes cresceram, ela morre. E então completou, quase sussurrando: assim são as palavras.
Cada vez que você expõe o que ainda está germinando, tira dele a força de florescer. Essas palavras me atravessaram, porque naquele tempo eu era exatamente o oposto, impaciente, inquieto, sempre ansioso para mostrar o que ainda não estava pronto. Eu falava dos meus planos com entusiasmo, buscando aprovação disfarçada de confiança. Falava das minhas dores, esperando compreensão que só o silêncio poderia me dar. Ele me observou por alguns minutos, quieto, como quem ouve o eco das próprias décadas. Depois disse: a pressa é o idioma da escassez. O silêncio é o idioma da abundância. Eu não entendi de imediato, mas ele continuou. Os homens que gritam o que têm medo de perder. Os que calam o que sabem confiam em algo maior que o barulho do mundo. Ele caminhou até uma pequena mesa de madeira ao lado do portão. Havia ali uma balança antiga, daquelas que pesam moedas. Ele colocou uma pedra de um lado e do outro uma única folha. A pedra é o que o mundo chama de riqueza, disse. A folha é a sabedoria. A balança oscilou e surpreendentemente ficou em equilíbrio. A verdadeira prosperidade, ele disse, é quando você consegue sustentar a leveza e o peso na mesma mão. E naquele instante, algo dentro de mim começou a mudar, porque eu percebi que, durante toda a minha vida, eu estava tentando acumular pedras, mas esquecia de colher folhas. Eu comecei a reparar nas pessoas à minha volta. Os que tinham muito, mas não dormiam em paz. Os que falavam alto, mas eram vazios por dentro. Os que buscavam ser ouvidos, mas nunca se ouviam, e vi o mesmo padrão se repetir, como um ciclo invisível. Quanto mais alguém busca ser notado, mais distante fica da própria essência. O sábio me disse então uma última frase antes de se retirar. Aquele que aprende a se esconder na própria fé nunca perde o que é dele. Ele me deixou sozinho no pátio, com o vento tocando as folhas da oliveira e o som distante de um chofar ecoando nas colinas. Eu não sabia, mas naquele instante, o que ele plantou em mim germinaria para sempre. E é por isso que, antes de continuar, eu quero te pedir uma coisa. Respira fundo, fecha os olhos por um segundo e promete para si mesmo que, a partir de hoje, você vai começar a ouvir o silêncio antes de buscar respostas, porque é nele que mora o primeiro segredo. Agora, se isso fez sentido para você, fica comigo, porque nos próximos minutos eu vou te contar o que esse velho sábio me revelou. Os 5 segredos que mudaram não só a minha forma de ver o dinheiro, mas a minha forma de existir. E o primeiro deles começa com o som mais poderoso do mundo, o silêncio. Se isso que eu acabei de te contar fez sentido para você, se de alguma forma essa história despertou algo dentro do seu coração, então respira fundo comigo agora, porque o que vem a seguir não é apenas um ensinamento, é um caminho que começa em silêncio, mas termina em prosperidade. E se você quiser caminhar junto comigo por esse percurso, onde a antiga sabedoria judaica encontra a vida moderna, então deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sino, não como um gesto mecânico, mas como um símbolo de intenção, porque toda ação feita com consciência abre espaço para o novo. Nos próximos dias, eu vou compartilhar com você outras chaves antigas, herdadas de sábios que aprenderam a construir riqueza que o tempo não pode roubar. Vou te mostrar como cada palavra, cada pausa e até cada silêncio pode se transformar em um tijolo invisível na construção da tua abundância. E eu quero que você esteja aqui para isso, porque o mundo fala demais. E às vezes, tudo o que a gente precisa é de um espaço de calma, onde a sabedoria possa respirar. Este canal é esse espaço, um espaço de retorno às raízes, às origens de um conhecimento que não promete milagres, mas revela leis. Leis que sustentam o que é real e dissipam o que é ilusão. E se você ficar comigo até o fim, eu prometo te contar o 5º segredo, o mais oculto de todos, aquele que explica por que um homem pode perder tudo e ainda assim continuar rico. Agora, deixa o vento entrar pela janela, silencia o ruído lá fora e vem comigo, porque chegou o momento de abrir o primeiro pergaminho dessa jornada.
E nele está o ensinamento que inicia toda a prosperidade verdadeira. O segredo do silêncio antes do ouro. A primeira coisa que o velho sábio me ensinou foi esta: o silêncio é o primeiro investimento de um homem próspero. Eu lembro exatamente da forma como ele disse isso. Não foi uma frase teórica, foi um lembrete. Ele olhou para mim com o mesmo olhar calmo de quem já perdeu tudo, e mesmo assim acorda em paz. E perguntou: "Você já percebeu que o ouro faz o mesmo som do silêncio?" Eu fiquei confuso. Ele sorriu e explicou: "Nenhum deles grita. Ambos apenas brilham." A partir desse dia, comecei a observar e percebi algo profundo. As pessoas mais barulhentas, mais desesperadas por provar algo, eram sempre as mais frágeis por dentro. Elas falavam de tudo, de planos, de projetos, de vitórias que ainda nem existiam. Mas quando a vida cobrava resultados, não sobrava nada além de eco. O sábio dizia que o silêncio é como o útero das criações. É nele que as ideias crescem. Os planos amadurecem e a fé ganha forma, a pressa. Ele dizia: "É o ladrão que entra pela boca." Um dia, enquanto caminhávamos pelo mercado de Jerusalém, vimos dois comerciantes brigando. A voz deles ecoava pelas ruas. Os gestos eram largos, as palavras afiadas. O velho me cutucou e apontou discretamente: "Está vendo aquele que fala mais? É o que perderá o negócio." Eu observei. E ele estava certo. Minutos depois, o cliente se afastou irritado. O sábio suspirou e disse: "A palavra é como uma moeda. Quanto mais você fala, mais gasta. O homem sábio só fala quando tem algo a comprar com o que diz." Essas palavras ficaram na minha mente por semanas. E aos poucos percebi o que ele realmente queria me ensinar. Falar é gastar energia. Calar é acumulá-la. Cada vez que você revela um plano antes da hora, é como abrir uma semente ainda verde. Você mata o broto antes de nascer. Cada vez que se defende demais, é como quem tenta apagar o fogo com mais vento. O fogo cresce. E cada vez que busca a aprovação, você troca poder interno por aplauso externo. O silêncio é o cofre onde a energia criativa repousa. "Mas e se eu precisar de ajuda?" Perguntei a ele uma vez. Ele sorriu, como quem já esperava a pergunta, e respondeu: "Ajuda não é fraqueza, mas escolha bem a quem você entrega o som do seu coração." Ele explicou que existem 3 níveis de fala. A. Fala impulsiva, que busca aliviar o peso do agora. A fala estratégica, que busca conselho e direção. A fala sagrada, que busca transformar o mundo. A primeira te enfraquece, a segunda te prepara, a terceira te eleva. Mas o erro, ele disse, é que quase todos vivem no primeiro nível. Eu comecei a entender. Nem todo silêncio é ausência. Às vezes, é presença demais para caber em palavras. Quando você aprende a guardar dentro de si o que ainda está crescendo, o mundo começa a te ouvir mesmo quando você não diz nada. É por isso que o sábio parecia tão próspero. Não porque acumulava bens, mas porque acumulava energia não desperdiçada. Ele me ensinou a tratar meus planos como uma planta em estufa. Não exponha ao vento o que ainda precisa de calor. Proteja-o, regue-o em silêncio, até que se torne forte o suficiente para florescer sob o sol. Desde então, cada novo projeto que nasce na minha mente, eu escrevo, mas não conto. Anoto num caderno que ninguém lê e deixo lá. Quando chega o momento certo, o universo se encarrega de torná-lo público, porque o silêncio tem um aliado que a pressa nunca terá: o tempo. Talvez você também tenha percebido que quanto mais fala sobre algo, menos ele acontece. Isso não é coincidência, é lei. O sábio dizia: a fala precipitada rouba a força do milagre. O silêncio o alimenta. Então, a partir de hoje, toda vez que sentir vontade de contar algo antes da hora, respira. Fecha os olhos e pergunta: essa palavra vai me aproximar do que desejo? Ou vai me afastar? E se a resposta for dúvida, escolha o silêncio. Porque o silêncio é o som de quem confia.
É o idioma dos que já entenderam que o que é verdadeiramente seu não precisa ser defendido, anunciado, nem explicado. Ele apenas é. Agora que você entende o poder de calar, deixa eu te contar o que o velho sábio me revelou em seguida. Um segredo ainda mais invisível e ainda mais poderoso. Um segredo sobre plantar o que ninguém vê e colher o que o mundo inteiro deseja. O velho sábio me disse uma vez: as sementes que mais frutificam são as que ninguém viu ser plantadas. Eu não entendi de imediato. Ele me olhou com calma e continuou: o homem moderno planta para ser visto. O homem sábio planta para servir. Nesse dia, caminhávamos por uma estrada de terra fora da cidade. O ar tinha cheiro de figo e poeira. Passamos por um campo onde um agricultor, velho e curvado, lançava grãos no solo. O sol estava alto. Ninguém por perto. O sábio observou por um instante e disse: esse homem vai alimentar gente que ele nunca conhecerá. Eu fiquei em silêncio, tentando entender o que ele via naquele gesto simples. Então ele completou: a verdadeira riqueza nasce quando você age sem testemunhas. A generosidade dele era diferente da que eu conhecia. Não era caridade de aplauso, nem bondade performática. Era algo silencioso, quase secreto, como se o ato de dar fosse em si uma oração. A maioria dá para ser lembrada, ele disse, mas o sábio dá para ser esquecido. E então me contou sobre Maimônides, o grande filósofo e rabino, que escreveu sobre os 8 níveis da Tzedakah, a justiça da doação. No nível mais baixo, o homem dá por culpa, por vaidade, por medo de ser julgado. No mais alto, ele dá em anonimato, de forma que nem quem dá, nem quem recebe, saiba o nome do outro. Nesse nível, disse o velho, Deus é o único que assina a transação. Eu perguntei: mas por que o anonimato é tão importante? Ele respondeu: porque o ego é um ladrão de bênçãos. Quando você alimenta o ego com reconhecimento, ele consome a energia que seria multiplicada em silêncio, e então, com aquele humor leve que só os mestres têm, completou: é por isso que o ouro faz barulho quando cai, mas o pão não. O pão mata a fome, o ouro mata o silêncio. Eu fiquei pensando nisso por dias, porque percebi que, por muito tempo, eu confundia generosidade com necessidade de aprovação. Ajudava, mas queria ser visto ajudando. Dava, mas esperava que alguém dissesse obrigado. Era um tipo de barganha disfarçada de bondade. E foi aí que entendi o segundo. Segredo, dar em silêncio, é semear no terreno da eternidade. O sábio dizia que as bênçãos mais duradouras não crescem sob holofotes, elas germinam no escuro, onde só a luz de Deus as alcança. Mas e se ninguém reconhecer o bem que eu fiz? Perguntei inquieto. Ele respondeu sereno: então você provou que o bem era verdadeiro. E sorriu. Naquela noite, ele me chamou até o pátio da casa. O céu estava limpo, salpicado de estrelas. Ele acendeu uma pequena lamparina e disse: olhe em volta. O mundo é vasto, cheio de olhos, cheio de espelhos. Mas a luz que mais ilumina é a que queima dentro da lamparina fechada. Depois soprou a chama e concluiu: às vezes, para iluminar o mundo, você precisa desaparecer na própria luz. Na manhã seguinte, ele me pediu que eu fizesse algo que nunca tinha tentado. Durante 7 dias, pratique boas ações. Mas não conte a ninguém, nem poste, nem comente. Apenas faça. Eu aceitei o desafio. No primeiro dia, doei um casaco que não usava. No segundo, comprei comida para um homem em silêncio. No terceiro, escrevi uma carta anônima de agradecimento para alguém que me ajudou no passado. E, a cada dia, algo curioso acontecia. Eu sentia mais leveza. Era como se, ao esconder o gesto, ele crescesse dentro de mim. No 7º dia, eu entendi, porque pela primeira vez, eu tinha feito algo bom sem esperar testemunhas. E aquele bem, mesmo invisível, tinha me tornado mais forte do que qualquer aplauso. O sábio me explicou: quando você dá em segredo, o universo te devolve na mesma moeda bênçãos que ninguém entende de onde vieram. E concluiu:
O homem que se esconde do próprio orgulho encontra o tesouro que os olhos não veem. Eu chamei esse ensinamento de o segredo da semente invisível. E até hoje, toda vez que ajudo alguém, faço uma oração silenciosa. Que este bem cresça onde eu não posso ver. Porque o segredo do segundo ensinamento é esse. O que você faz em segredo floresce em público, mas só quando o seu coração não espera a colheita. E foi nesse silêncio fértil que o velho sábio me contou o próximo ensinamento. Um segredo sobre o tempo e sobre o poder de esperar sem medo. O velho sábio me disse certa vez, enquanto observávamos o horizonte: a pressa é o idioma da pobreza. A paciência é a língua secreta da abundância. Ele falava com voz tranquila, como quem já havia aprendido a negociar com o tempo. Estávamos em um campo de oliveiras antigas. As árvores tinham troncos retorcidos, raízes profundas, folhas prateadas que balançavam devagar. O vento soprava. E o sábio disse: o homem moderno planta e quer colher no mesmo dia. Mas o azeite que cura só nasce das azeitonas que amadurecem devagar. Ele se abaixou, pegou uma pequena semente e colocou na minha mão. Sabe o que há de mais poderoso nessa semente? Perguntou. Eu balancei a cabeça. Ele sorriu. Ela não tem medo do escuro. E então me explicou. O tempo não é inimigo. É o único investidor fiel. Ele nunca falha. Só exige que você confie. Fiquei em silêncio. Observando-o, ele continuou. A paciência é a prova de fé mais difícil. É nela que o universo testa se você quer mesmo. O que diz querer? Eu lembrei de quantas vezes havia desistido cedo demais. Quantas vezes troquei processos por promessas. Quantas vezes pulei etapas e depois culpei a sorte. E percebi que cada vez que eu me apressava, eu rasgava as páginas do meu próprio destino. O velho me disse: o tempo é como um rio. Se você mergulha com medo, ele te arrasta. Se mergulha com confiança, ele te conduz. Ele me contou sobre o Shabat, o dia sagrado de descanso. Disse que na sabedoria judaica, o Shabat não é o fim da semana, é o seu propósito, porque é no descanso que a abundância é selada. Quem não sabe parar, ele dizia, nunca entende o movimento da vida. E enquanto o mundo corre atrás do que não precisa, o sábio se recolhe, confia e observa. A pressa cria ruído, ele me ensinou. A paciência cria melodia. Naquela noite, sentado sob o céu estrelado, ele pegou uma flauta de madeira antiga. Tocou notas simples, lentas, espaçadas. Percebe? Perguntou. O silêncio entre as notas é o que dá sentido à música. E então eu entendi. A vida também é uma melodia. E o silêncio do tempo é o compasso que dá forma à harmonia. O velho me disse que a paciência é o exercício da fé invisível, que, enquanto o mundo grita agora, o homem sábio sussurra ainda não. Porque ele sabe que tudo que é real floresce no seu próprio ritmo. Mas e quando o tempo parece demorar demais? Perguntei. Ele olhou para mim e respondeu com doçura. O tempo só é longo para quem vive comparando. Quem confia apenas espera. Ele me contou que certa vez, um jovem foi até um rabino e perguntou: por que Deus demora tanto para responder minhas orações? O rabino sorriu e disse: porque às vezes Deus responde com silêncio, e o homem chama de demora. Eu nunca esqueci essa frase, porque percebi que o tempo não falha. Nós é que falhamos em perceber o seu ritmo. O velho continuou: a pressa é uma forma de desconfiança, ela grita. Eu não acredito que vai dar certo se eu esperar. A paciência, por outro lado, é fé silenciosa e, por isso, gera prosperidade. Ele levantou, apoiando-se num cajado, e me mostrou uma oliveira muito velha. Esta árvore foi plantada antes de eu nascer e ainda dá frutos. Sabe por quê? Porque o homem que a plantou não esperava com ansiedade. Ele esperava com amor. Essa frase me atravessou como uma revelação. Esperar com amor. Não com medo. Não com cobrança, mas com confiança profunda de que o que é seu já está vindo. Mesmo que ainda não tenha chegado, o sábio dizia: quem planta em desespero, colhe em desordem. Quem planta em fé, colhe em silêncio.
Desde então, comecei a honrar o tempo. Parei de forçar portas, de implorar sinais, de medir a vida por relógios. E, pela primeira vez, comecei a prosperar sem correr. Porque o tempo, quando respeitado, se torna um aliado. Ele devolve, multiplicado, o que foi cultivado com paciência. E o mais curioso, quando você finalmente aprende a esperar, as coisas deixam de demorar. Esse foi o terceiro segredo do velho sábio, o segredo do tempo e da paciência. E, juntos, esses três primeiros segredos, o silêncio, a semente invisível e o tempo, formam o tripé invisível de toda a prosperidade. Mas o que o velho me revelou em seguida era algo ainda mais profundo, um ensinamento tão discreto que parecia um sussurro, mas que mudava tudo. Ele chamou de o segredo dentro do segredo. E é sobre isso que eu quero te contar agora. Quando o velho sábio terminou de me ensinar sobre o tempo, o silêncio e a semente invisível, ele fechou os olhos por alguns segundos. Parecia ouvir algo que eu ainda não era capaz de escutar. Então, disse com voz baixa: agora você entende o que os homens ricos não percebem, que a abundância começa no invisível. Ele me olhou e completou: mas se quiser aprender a aplicar isso no mundo material, precisa estudar o que está por trás das bênçãos, não apenas os frutos, mas as raízes. E é justamente sobre isso que eu quero te falar agora. Se o que eu estou compartilhando aqui faz sentido para você, se essas histórias te tocam de algum jeito e te fazem pensar sobre a forma como você se relaciona com o tempo, com o dinheiro e com a própria vida, então, quando este vídeo terminar, dá uma olhada no link que está na descrição. Eu preparei um guia gratuito chamado Os Códigos Antigos da Prosperidade Judaica, onde eu explico de forma prática e detalhada como aplicar esses princípios milenares no seu cotidiano moderno. São reflexões, hábitos e exercícios que te ajudam a transformar o que você acabou de ouvir em prática real. Porque sabedoria sem ação é como uma semente guardada num bolso. Nunca floresce. Se quiser baixar, o link está logo abaixo. É o meu presente para quem sente que está pronto para viver com menos pressa e mais propósito. Agora, antes de continuarmos, deixa eu te ajudar a lembrar do que já aprendemos até aqui, porque cada segredo se conecta como um degrau da mesma escada. O primeiro segredo: o silêncio antes do ouro. Ele nos ensina que falar é gastar energia e calar é acumulá-la. Que cada palavra deve ser um investimento, não um desperdício. O segundo segredo: a semente invisível. O princípio de que as bênçãos mais fortes crescem no escuro, onde só a fé vê. Que dar em anonimato é o gesto mais puro da alma e que toda generosidade verdadeira nasce da ausência de plateia. O terceiro segredo: o tempo e a paciência. O lembrete de que o tempo é o maior multiplicador de todos e que o universo trabalha com os que sabem esperar com amor. Esses três formam o que o velho sábio chamava de a tríade da prosperidade invisível. O silêncio, que protege a energia. A semente, que transforma a energia em propósito. E o tempo, que multiplica o propósito em fruto. Quando essas três forças se unem, o homem deixa de viver à mercê do acaso. Ele começa a prosperar de dentro para fora. O velho dizia que, quando o silêncio encontra o tempo certo, o mundo se curva. E eu vi isso acontecer, com ele e com todos os que seguiram seus ensinamentos. Agora, se você quiser se aprofundar nesses princípios e aprender a viver em harmonia com as leis invisíveis da prosperidade, baixe o guia no link da descrição. Não há nada que te prenda. É gratuito. Mas pode ser o primeiro passo de uma transformação que não volta atrás. Agora, volta comigo ao Campo das Oliveiras. O sol já se punha quando o velho sábio me chamou de volta. Ele parecia mais leve. Seus olhos brilhavam como se guardassem algo que o tempo não pudesse apagar. Ele me disse: agora que você entende o silêncio, o dar invisível e o ritmo do tempo, está pronto para o segredo dentro do segredo. Eu fiquei imóvel. O vento soprou. As folhas se moveram devagar.
E ele completou, em tom solene: porque só quem já aprendeu a esperar pode receber o que não se pede. E foi então que começou a revelar o último ensinamento, o mais profundo, o mais misterioso, aquele que não pode ser ensinado, apenas sentido, o segredo que explicava por que ele nunca ficou pobre, mesmo quando perdeu tudo. O segredo dentro do segredo. O velho sábio ficou em pé diante de mim, o rosto meio oculto pela luz do entardecer. O ar parecia diferente, como se o tempo tivesse parado para escutar. Ele olhou para o céu e disse: o segredo dentro do segredo é este. O silêncio não é vazio. Ele é cheio de Deus. Por um instante, eu não consegui responder. Ele continuou: o homem pensa que prospera quando fala, quando faz, quando mostra. Mas o que sustenta todas as coisas não é o som, é o intervalo entre os sons. É o espaço invisível entre as ações, o respiro entre os mundos. Ele caminhou até a oliveira e pousou a mão sobre o tronco. Olhe bem para ela, disse. Tudo o que você vê nasceu de algo que você não vê. Raízes, murmurei. Exato. As raízes não aparecem, mas sustentam tudo. E é isso que o homem esqueceu. Ele quer colher frutos, mas se esquece de cultivar o invisível. Ele então me contou sobre o Ein Sof, o conceito mais elevado da Kabbalah. Ein Sof significa sem fim. É o nome que damos ao infinito, a essência de Deus antes mesmo da criação. E sabe o que havia antes de tudo existir? Eu fiquei em silêncio. Ele sorriu. Havia silêncio. Não um silêncio de ausência, mas um silêncio tão cheio, tão pleno, que dele nasceu o som da criação. Ele explicou que, segundo os antigos cabalistas, Deus criou o mundo não, acrescentando luz, mas retirando-se. Criou espaço, um vazio aparente para que o homem pudesse existir. O silêncio de Deus é o ventre do universo, ele disse. E é por isso que todo homem que aprende a honrar o próprio silêncio se torna semelhante ao Criador. Ele se aproximou, olhou nos meus olhos e disse: o tolo fala para ser ouvido. O sábio cala para ouvir o que não tem voz. Aquelas palavras me atravessaram como um raio sereno. Era como se naquele momento eu compreendesse tudo o que antes me parecia disperso. O silêncio não era ausência. Era a linguagem da presença divina. O sábio continuou: enquanto o homem buscar respostas fora, continuará pobre. Mas quando ele mergulha no próprio silêncio, encontra a mina de ouro que nenhum ladrão pode tocar. Ele se sentou novamente sob a oliveira e respirou fundo. A prosperidade verdadeira, disse, não é o quanto você tem, mas o quanto você confia quando não tem nada. Eu fiquei em silêncio. Pela primeira vez, não havia perguntas, só compreensão. Ele me ensinou que, quando tudo parece perdido, é nesse espaço de vazio que o divino trabalha. Porque o silêncio é o único lugar onde Deus não precisa competir com o barulho do mundo. Os homens falam de fé, disse ele. Mas a fé só é real quando o som termina e o coração continua firme. E então, pela primeira vez, o velho sábio me contou sua história. Ele também já fora rico. Tinha terras, ouro, empregados, influência, até que um incêndio destruiu tudo. Naquela noite, contou, eu vi minha casa arder e o ouro derreter. E quando o fogo apagou, só restou o silêncio. Ele olhou para mim e completou. E foi ali, no meio das cinzas, que descobri que ainda era rico, porque o que o fogo não pode queimar é o que realmente pertence a nós. Ele disse que, depois daquele dia, nunca mais temeu perder nada, porque entendeu que tudo que é sólido é ilusão, e tudo o que é invisível é eterno. Homem que aprende a ser grato mesmo no deserto, disse, é o único que encontrará maná. Ele chamou esse estado de abundância silenciosa, uma paz tão profunda que o dinheiro se torna consequência, não causa. Quando o silêncio se instala no coração, ele dizia, até a escassez se torna fértil. Eu perguntei, mas como viver assim no mundo moderno,
onde tudo é urgência. Ele sorriu. O segredo, respondeu, é lembrar que o tempo do mundo é ruído, mas o tempo da alma é ritmo. Quando você começa a andar no ritmo da alma, o mundo deixa de te pressionar. Ele então se levantou e, antes de ir embora, me entregou um pequeno pedaço de pergaminho. Nele, havia apenas uma frase escrita em hebraico antigo. Ele traduziu. No silêncio mora a voz que sustenta o universo. Eu o segurei nas mãos e senti que aquele pedaço de papel pesava mais que o ouro, porque era ali que estava a resposta que eu buscava desde o início, que o silêncio não é o fim das palavras, é o início de toda sabedoria. E foi assim que entendi o verdadeiro segredo do velho sábio, motivo pelo qual ele nunca ficou pobre, mesmo quando perdeu tudo. Ele nunca perdeu o silêncio. E quem guarda o silêncio nunca perde o ouro que habita dentro de si. O velho sábio costumava dizer que a sabedoria só é completa quando vira prática. Por isso, antes de partir, ele me ensinou algo que chamo de o toolkit do silêncio, um conjunto de pequenas ações, quase rituais, capazes de transformar a mente barulhenta em templo. Ele dizia que o silêncio não é um lugar aonde você vai, mas um estado que você cria. E para criar esse estado, ele me ensinou 4 práticas simples. A primeira é o protocolo das 3 respirações, 4, 2, 6. Ele me olhou nos olhos e disse, antes de responder, antes de reclamar, antes de reagir, respira. Inspire por 4 segundos, segure o ar por 2, expire por 6, 3 vezes. Apenas isso. Ele dizia que essa simples pausa muda o destino de muitas palavras, porque o ar que entra limpa, o que fica organiza, e o que sai purifica. Faça isso quando estiver prestes a falar com raiva, ou quando a urgência do mundo tentar te arrastar. O silêncio verdadeiro começa pela respiração. A segunda prática são os 3 escudos verbais. O sábio dizia que o silêncio não significa omissão, piti, mas sim presença escolhida. Então ele me ensinou 3 frases, 3 chaves para proteger a própria paz sem se afastar do mundo. A primeira, prefiro não falar sobre isso agora. Ela cria espaço. Mostra que o silêncio é uma escolha consciente, não uma fuga. A segunda, estou processando isso internamente. Ela devolve a energia para dentro, mostrando que o discernimento é mais valioso que a pressa de responder. E a terceira, obrigado pela preocupação, está sob controle. Essa é a mais poderosa, porque ela sela o campo, fecha o ciclo e impede que a energia do outro interfira naquilo que ainda está em gestação dentro de você. O sábio dizia que essas frases são como portões de um jardim, abrem apenas para quem vem com respeito. A terceira prática é a higiene digital. O velho me disse, o homem que revela tudo o que vive, entrega seu ouro ao vento. Ele nunca teve redes sociais, mas entendia o espírito do que isso significa hoje. Ele dizia, não poste seus planos, não anuncie suas vitórias antes do tempo e não alimente o vício de se explicar. Há uma força misteriosa naquilo que é guardado. O mistério protege o milagre. Então, pratique o que ele chamava de silêncio digital. Publique menos do que vive. Viva mais do que publica. Se for compartilhar, compartilhe propósito, não carência. A vida não precisa de plateia para ter sentido. E a quarta prática é o que ele chamava de reescrever o passado em silêncio. O sábio dizia que muitos vivem aprisionados em vitrines antigas, relembrando glórias, dores e histórias que já cumpriram seu papel. Evite as vitrines do passado, dizia ele. Crie novas histórias, em vez de repetir as antigas. Essa prática é especialmente sagrada para quem já viveu muito, para quem olha para trás com saudade ou culpa. Ele dizia que o tempo não volta. Mas o sentido dele pode ser recriado, então escreva um novo capítulo em silêncio. Algo pequeno, um hábito novo, um gesto gentil, um sonho replantado. O passado é o solo, mas é no agora que a flor nasce. Essas 4 práticas, respirar, proteger,
Silenciar e recriar são o que ele chamava de as 4 muralhas da alma. E ele me dizia: quem ergue essas muralhas por dentro não precisa de muros por fora. Então, se quiser aplicar o que aprendeu aqui, começa hoje. Não espere o mundo parar. Crie o seu próprio intervalo. Respira. Escolhe as palavras. E quando o impulso de reagir vier, lembra do velho sábio: nem tudo que mora no coração deve sair pela boca. Porque o que nasce do silêncio tem raízes profundas, e só o que tem raízes sobrevive à tempestade. Agora, se tudo isso ressoou em você, se algo dentro do seu peito está mais calmo, então você já começou a praticar. No próximo trecho, o velho sábio vai nos ensinar como discernir quando o silêncio deve se quebrar. E quando calar é, na verdade, um ato de coragem. O velho sábio costumava dizer que o silêncio é uma espada de 2 gumes. Com ela, o homem sábio constrói muralhas, mas nas mãos do tolo, ela vira prisão. Ele me olhou com seriedade e perguntou: você sabe quando calar é virtude? E quando calar é covardia? Eu não soube responder. Então ele me conduziu até uma pedra grande, onde costumava se sentar para orar, e citou um versículo que carrego até hoje no coração: há tempo de calar e tempo de falar. Eclesiastes 3:7. Ele deixou a frase pairar no ar. Depois continuou: o problema é que a maioria das pessoas não escuta o tempo. Elas falam quando deveriam ouvir e se calam quando deveriam se posicionar. Ficamos em silêncio por um momento. Ironicamente, em total harmonia com o que ele dizia. Ele então explicou: o silêncio é nobre quando nasce da paz, mas é covarde quando nasce do medo. Essas palavras foram como uma flecha, porque eu entendi que, por muito tempo, eu me calava não por sabedoria, mas por insegurança. Eu confundia serenidade com submissão. E foi então que ele me ensinou um dos princípios mais poderosos que já ouvi: falar em paz é um ato de luz, falar em raiva é um ato de sombra. Por isso, ele disse, antes de abrir a boca, pergunte: de onde vêm as minhas palavras? Ele chamava isso de a checagem interna, uma espécie de filtro da alma, simples, mas infalível. Ele dizia: antes de falar, pare e se pergunte 3 coisas. Estou em paz? Isso que vou dizer é verdade, necessário e gentil? O que busco com essa fala? Clareza ou validação? Se a resposta for ego, não diga. Se for medo, respire. Se for amor, fale. Quando as palavras vêm do amor, ele dizia, elas curam. Quando vêm da pressa, elas ferem. Ele me contou que, segundo os antigos mestres, as palavras têm a mesma raiz que o sopro da criação. Cada sílaba é um fio de energia. Dizia, e por isso o homem deve escolher bem o que tece. Então, às vezes o silêncio é a oração mais alta. Outras vezes, a palavra certa é o remédio que liberta. Discernimento está em perceber de onde a fala nasce. Ele me contou uma parábola antiga. Um discípulo perguntou ao mestre por que ele falava tão pouco. O mestre respondeu, porque aprendi que toda palavra é uma semente e só planta o que estou disposto a colher. Essa história mudou minha vida. Eu passei a observar o que falava e percebi que minhas palavras eram como espelhos. Cada uma refletia o estado em que eu estava no momento em que a pronunciei. Quando eu falava com raiva, o mundo me devolvia raiva. Quando eu falava com medo, o mundo me devolvia insegurança. Mas quando eu falava com serenidade, o mundo respondia com sabedoria. O velho dizia, quem fala em paz planta entendimento. Quem fala em desespero espalha confusão. E ele concluiu, o verdadeiro sábio não se cala sempre. Ele apenas espera até que o coração fique limpo o bastante para falar sem ferir. Eu nunca esqueci essa frase. E até hoje, quando a vida me provoca, quando a injustiça me cerca, quando sinto o impulso de responder, eu paro, fecho os olhos, respiro e me pergunto, estou falando para curar ou para me aliviar? Se for para aliviar, eu me calo. Se for para curar, eu falo. E assim aprendi que a sabedoria não está em escolher o silêncio sempre, mas em escolher o momento certo em que a palavra volta a ser sagrada. Porque o homem que
Aprende o equilíbrio entre falar e calar. Não se torna apenas sábio, se torna livre. O velho me olhou uma última vez e disse: agora que você entendeu o silêncio, está pronto para o compromisso. E foi assim que nasceu o desafio que ele deixou. Um compromisso simples, mas capaz de mudar tudo. O velho sábio me disse antes de partir: conhecimento sem compromisso é semente ao vento. Ele acreditava que toda sabedoria verdadeira precisa ser colocada à prova. Não para convencer o mundo, mas para moldar o coração. E por isso, ele deixou um desafio, um simples gesto, mas com o poder de transformar o cotidiano em oração silenciosa. Ele chamou de o compromisso dos 7 dias. Durante 7 dias, escolha um dos 3 primeiros segredos para praticar. Apenas um. Pode ser o silêncio. Antes do ouro, controlando o impulso de falar sobre o que ainda está nascendo. Pode ser a semente invisível, praticando uma boa ação anônima, sem buscar testemunhas ou o tempo e a paciência, confiando sem pressa, mesmo quando o resultado ainda não chegou. Não importa qual você escolha. O importante é viver o ensinamento, não apenas ouvi-lo. O velho dizia que, quando você pratica uma verdade, ela deixa de ser ideia e vira poder. Então, a partir de amanhã, começa. Não anuncie. Não conte a ninguém. Apenas pratique, em silêncio. Como o velho sábio faria, e se quiser fazer parte dessa jornada junto comigo, escreve aqui nos comentários, semana 1 completa. Não como vaidade, mas como testemunho. Porque às vezes, o simples ato de marcar presença em silêncio já é uma forma de fé. Nos próximos vídeos, eu vou continuar revelando outras camadas desses códigos antigos. Vamos falar sobre como a sabedoria dos sábios pode te ajudar a construir prosperidade sem ruído. Uma vida mais leve, centrada, próspera e em paz. Então, se ainda não fez isso, deixa o seu like, se inscreve e ativa o sino. Não como um clique mecânico, mas como um selo de compromisso com o seu próprio silêncio. Eu quero construir contigo uma comunidade diferente. Uma comunidade de pessoas que falam menos, mas vivem mais. Que preferem a verdade à vaidade, o tempo ao imediatismo, o propósito ao barulho. Aqui, cada comentário é uma oração. Cada like é uma pequena oferenda de atenção. E juntos, mesmo separados por telas, vamos provar que a prosperidade não é sobre ter mais, é sobre precisar de menos e compreender mais. O velho sábio dizia: a boca é o portal da alma, e cada palavra é uma pedra que constrói ou destrói templos. Que ao longo desta semana, você construa o seu templo interior, tijolo por tijolo, silêncio por silêncio, respiração por respiração. E quando voltar aqui, depois de 7 dias, traga contigo uma história. Pode ser pequena, um gesto que te trouxe paz, uma decisão que você não tomou por impulso. Uma bondade feita sem testemunhas. São esses pequenos relatos que, juntos, formarão o livro invisível desta comunidade. Livro dos que aprenderam que a riqueza não está em gritar o próprio nome, mas em ouvir o nome da própria alma em silêncio. Agora, respira, fecha os olhos e sinta por um instante a bênção do que não precisa ser dito. O silêncio já começou a trabalhar dentro de você. E no próximo vídeo, o velho sábio vai te ensinar a oração secreta que ele fazia todas as manhãs. Uma que não usa palavras, mas transforma dias comuns em milagres discretos. O velho sábio levantou-se devagar. As oliveiras balançavam sob a brisa do fim da tarde, e o céu parecia se curvar diante do silêncio. Ele colocou a mão sobre meu ombro e disse com voz serena: toda boca é um jardim. E cada palavra que você diz é uma semente. Ele olhou para o chão, depois para o céu e continuou: se você planta ruído, colhe confusão. Se planta amor, colhe entendimento. Se planta silêncio, colhe sabedoria. Depois me disse: a diferença entre um jardim e um deserto é o que você decide regar todos os dias. Essas palavras se gravaram em mim como fogo calmo, porque foi ali, naquele instante,
que eu percebi que o verdadeiro milagre não estava nas histórias, nem nas metáforas, nem nas antigas escrituras, mas no poder que cada um de nós tem de cultivar o próprio jardim interior. O velho olhou ao redor e sorriu. O mundo moderno está cheio de vozes, mas com poucos ecos de alma, ele disse. Por isso, o homem que aprende a cultivar silêncio dentro de si nunca mais volta a sentir falta de nada. Ele fez uma pausa. O vento cessou. Como quem recita algo sagrado, pronunciou uma bênção antiga. Que o teu coração se torne leve, tua mente se torne clara e tua boca se torne justa. Que o teu silêncio te proteja e tuas palavras floresçam apenas quando forem necessárias. Que a prosperidade te encontre, não porque você a gritou, mas porque teu silêncio a convidou. Ele então se afastou, caminhando devagar, com o cajado tocando a terra em ritmo compassado, como se cada passo fosse um verso. Eu fiquei ali, observando. O pôr do sol queimava suave sobre as oliveiras, e um sentimento de completude tomou conta do ar. E então ele parou, virou-se uma última vez e contou uma parábola curta, uma das mais belas que já ouvi. Havia um jovem que subiu a montanha para pedir sabedoria a um mestre. Quando chegou ao topo, perguntou: Mestre, como posso me tornar próspero? O velho sorriu e apontou para o vale. Vê aquele rio? Vejo. Ele nunca grita. Nunca se exibe. Sim, e ainda assim, tudo o que vive depende dele. O jovem olhou para o rio e percebeu o que o mestre queria dizer. A prosperidade do rio estava no seu fluxo silencioso. O rio não guarda, não acumula, não disputa espaço. Ele apenas segue, confiante, sabendo que, enquanto se mover, continuará vivo. O velho terminou a parábola e disse: Seja como o rio, silencioso, mas indispensável. Depois disso, ele apenas sorriu e disse: Vai, fala menos, vive mais, e que o teu silêncio seja a tua assinatura. Eu o vi desaparecer entre as oliveiras, e pela primeira vez entendi o que é ser rico, não em ouro, mas em paz, e é com essa mesma paz que eu quero encerrar contigo agora. Que você viva com sabedoria, fale pouco, ouça muito. Nunca esqueça que o ouro mais puro é aquele que brilha em silêncio. Shalom.